Nos últimos anos, uma série de regulamentações ampliou a possibilidade de os consumidores produzirem a energia que consomem. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os desafios e as oportunidades que isso gera para o estado do Rio. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o pesquisador sênior do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Brandão, e o gerente corporativo de regulação técnica e comercial do Grupo Energisa, Job Figueiredo Alves. Graças ao aumento da preocupação com os impactos ambientais e com os avanços tecnológicos, alguns países estão mudando a sua forma de gerar e distribuir energia. No Brasil, a produção de energia limpa acontece através do sistema de compensação de energia, ou Net Metering, como também é conhecido. Quem explica é o especialista em regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica, Davi Rabelo. O sistema Net Metering, o consumidor instala um painel solar ou uma turbina eólica na sua casa e gera energia abatendo o seu consumo. Quando a geração supera o consumo, ele começa a injetar essa energia na rede. Depois, quando a situação inverte, que ele pega essa energia de volta, como se ele pegasse essa energia de volta, ele voltasse a consumir a energia que ele injetou na rede e tem um abatimento na fatura, né? Ele tem essa redução na fatura, de forma bem simplificada é isso. E no Brasil hoje a gente tem 4 modalidades. Essa que é a mais tradicional, né? Outra que é você coloca esse sistema junto com o pessoal do seu condomínio, do seu prédio, você pode colocar. Tem o que a gente chama de alto consumo remoto, que em vez do painel estar na mesma localidade que vai ver o consumo, ele coloca o painel em outra localidade onde tem mais espaço, por exemplo, numa casa de praia, numa casa de campo. Então ele gera numa unidade consumidora e consome os créditos em outra. A última é cooperativa ou consórcio, né? Que são várias pessoas diferentes, se unem em forma de cooperativa ou consórcio, instalam o painel e a geração de energia desse painel é rateada entre os consorciados ou os consorciados desse empreendimento, né? Yeah, I think Brazil is in an interesting position right now to be able to take advantage of distributed generation for a couple of reasons. One, because they're growing. Both their transmission and distribution system, that's being expanded at a pretty rapid pace. And there's a need for additional generation resources. There's been some challenges with their hydro capacity and droughts and so forth, and as well as just growth and consumption over time. So I think Brazil is in a unique position that's very good to take advantage of distributed generation. It can help alleviate the need for some transmission and grid investments, particularly if you're able to site it in certain locations where there's a lot of demand. It's very flexible. It's also modular in terms of you can do small systems up to what is needed. And it can come on quickly. So this can be advantageous for electricity markets that are where the demand is growing rapidly. So I think there's a number of benefits that Brazil could take advantage of in terms of as they're growing to meet the electricity needs of the country. Distributed generation can certainly play a role there, and it could be incorporated if there's thought to, where could that be most valuable in the system, and trying to encourage that to meet some of that growth. A gente tem um cenário que foi mudando ao longo do tempo e permitindo que hoje o consumidor tenha mais acesso e possa também ter gerar a sua própria energia que consome. O que isso representa de oportunidades no cenário? O evento organizado pelo GESEL trouxe um pouco essa discussão de troca de experiências também com outros países, mas o que isso traz de oportunidades para o Brasil nos próximos anos? Olha, aqui no Brasil, a geração distribuída, assim, que você pode realmente colocar na casa ou na empresa, é uma coisa muito nova. Em outros países, isso já cresceu na Alemanha, por exemplo, países europeus, na Califórnia, nos Estados Unidos de uma forma geral. Isso já vem num movimento muito forte há vários anos. No Brasil, a gente está começando, a gente tem hoje uma regulamentação, que o Davi Danel falou, que é muito
que é um incentivo muito grande, porque você deixa de pagar a conta de luz e você pode substituir o custo completo da conta de luz, ou praticamente completo, por uma geração que você faz distribuída. Isso é um grande estímulo e está fazendo com que a geração distribuída solar, sobretudo, cresça rapidamente. Cresça rapidamente dentro de uma base muito pequena, né? Hoje em dia ainda é muito pouco. Tudo que a gente tem no Brasil não dá uma usina de médio porte, mas está crescendo rapidamente e essas primeiras ondas de regulamentação elas vão ser revistas com o tempo para que você dê um estímulo na medida certa, não crie uma distorção tarifária, que hoje em dia, de fato, é uma coisa subsidiária. Quem não tem, de uma certa forma, está pagando o benefício de quem está colocando a geração solar. Mas isso, digamos, como incentivo para uma indústria nascente, se justifica plenamente. Mas, com o tempo, e isso a gente vê ao redor do mundo, a maior parte dos países começou a difusão de geração distribuída com estímulo forte de um tipo ou de outro e vai revendo esses estímulos na medida em que a situação vai mudando, basicamente na medida em que a difusão vai acontecendo. Agora, em termos práticos, assim, olhando pelo lado das concessionárias, que tipo de investimentos também precisam ser feitos e qual é o olhar delas para esse caminho aí de futuro? Os recursos energéticos distribuídos, a possibilidade do consumidor gerar sua própria energia de forma descentralizada, está trazendo uma mudança de paradigma para o setor elétrico. Antigamente, nós estávamos acostumados com uma geração de energia centralizada, um serviço de transmissão, um serviço de distribuição e a energia chegando para ser consumida nos pontos finais, nas residências, nos comércios, nas fábricas das nossas unidades consumidoras. Agora, essa possibilidade da geração local faz com que a distribuidora enfrente desafios na manutenção da sua receita, na cobertura dos seus custos operacionais, a partir do momento que a regulamentação permite uma espécie de subsídio cruzado entre consumidores que possuem esses sistemas de geração e aqueles que não o possuem. E, por outro lado, também um desafio do ponto de vista operacional, em função das mudanças de fluxo que essa geração pode proporcionar no nosso sistema de energia. Se antigamente esse fluxo ele era contínuo da geração para a carga, agora podemos ter novos desafios a partir do aumento dessa geração e da inversão desse fluxo. E como resolver isso no campo prático? Assim, que tipo de diálogos precisam ser feitos e como também essas experiências internacionais ajudam a subsidiar as soluções que o Brasil vai construir nesse campo? Quase todos os países que têm regulações que estimulam a geração distribuída, e muitos têm, sobretudo os países desenvolvidos, revêem periodicamente os estímulos que estão dando para que não se torne uma coisa desproporcional. E a gente viu, em muitos casos, revisões das políticas, algumas de forma bem feita, outras de forma mais desastrada, né? Uhum. Você teve, em alguns casos, que é uma experiência ruim, por exemplo, em Portugal e na Espanha, você teve uma revisão de tarifas que tinham sido concedidas no passado retroativamente. Ou seja, você fazia um investimento, algumas pessoas fizeram um investimento esperando que aquilo tivesse um valor e a regulamentação mudou e isso não se materializou. Quer dizer, se mudou coisas que já eram, que as pessoas entendiam que eram direitos adquiridos. Criou uma insegurança. Criou uma insegurança. Mas, de uma forma geral, a ideia é quem já entrou num sistema de geração distribuída com uma certa regra, que essa regra permaneça por um tempo razoável, mas que você controle para os novos aderentes condições que não criem distorções excessivas. Nós concordamos com a visão dos especialistas entrevistados que a geração distribuída é uma oportunidade para o Brasil, ao tempo que se apresenta como uma fonte de energia viável para fazer frente ao crescimento da nossa demanda e também uma escassez daquelas fontes tradicionais, como grandes geradores hidráulicos no norte do país. Mas isso precisa ser feito de uma forma equilibrada para que não cause um impacto tarifário para aqueles consumidores que não possuem condições de adquirir esses sistemas descentralizados de geração. É nossa expectativa que a regulação setorial no Brasil possa aprender com a experiência internacional e assimilar corretamente essas lições,
fazendo com que, por exemplo, o custo do sistema de distribuição, que vai continuar existindo, é um serviço que vai continuar sendo prestado pela característica intermitente dessas fontes de energia, que esse custo ele possa ser repartido por todos aqueles que utilizam o nosso sistema e não ficar um peso maior para aqueles consumidores que não tiveram a condição de migrar para um sistema individualizado. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Roberto Brandão e Job Figueiredo Alves. A Alemanha adotou um modelo de sistema elétrico descentralizado utilizando fontes renováveis. No workshop Geração Distribuída, Experiências Internacionais e Análises Comparadas, organizado pelo GESEL, esse modelo foi apresentado como uma possível alternativa para o Brasil. Vamos ver a matéria. Decentralized energy supply can help here in Brazil to overcome the distance between supply and demand. But it's not the solution for the complete system. It's an add-on from my perspective. It's similar in Germany. There are many decentral installations, but the big plants are also still needed. I think decentral supply is no target in itself, but it can help to distribute the supply challenge to more actors. And more actors are better because there's not so much concentration, not some big players to dictate the market action, but more suppliers who can act more flexible, and that's also a chance for more suppliers to take part in the energy system. Foi um pouco do que a gente começou a falar no bloco anterior, né? Que esse sistema de geração distribuída ele não vai resolver o problema da geração energética. Você precisa trabalhar essas duas frentes e trabalhar em equilíbrio, né? Porque na medida que aumenta o consumo da geração na geração distribuída, as concessionárias precisam ter essa energia disponível para entrar quando não há quando há, por exemplo, os vazios no caso da solar, quando está de noite, no caso da eólica, quando não há vento, é isso? Sim, o que o especialista destaca é esse papel da geração distribuída como uma fonte complementar de geração, mas que ela não elimina a atuação tradicional dos agentes do setor. Nós vamos continuar precisando, por exemplo, de geração térmica para, de forma rápida, entrar na ponta do sistema, garantindo a segurança do atendimento. Na Alemanha, a experiência é um pouco diferente da do Brasil. Lá, por força de uma regulamentação que buscava reduzir de forma drástica a emissão de combustíveis, a utilização de combustíveis com emissão de gases de efeito estufa, eles tiveram a adoção do que se chamou de tarifa feed-in. O consumidor recebia um pagamento pela energia gerada e injetada na rede. A adoção dessa política na Alemanha de uma forte substituição da geração tradicional pela geração fotovoltaica levou a um desequilíbrio, momentos durante o dia em que a geração ela é maior do que a carga e você acaba tendo uma tarifa negativa, ou seja, paga-se para o consumidor consumir energia, evitando o desligamento de usinas térmicas num processo que seria muito dispendioso. Esse tipo de lição da Alemanha é fundamental para o desenho do nosso marco regulatório, para que possamos garantir que esse tipo de ineficiência não ocorra e que seja reservado a cada agente o seu papel primordial para que no final nós tenhamos um serviço confiável, seguro e universal, que seja disponibilizado a qualquer camada da nossa sociedade. O setor elétrico ele tem uma característica bastante única, é que a energia elétrica ela tem que ser produzida exatamente no mesmo momento que ela é consumida. Outros produtos, outras indústrias não é assim, você pode fazer um estoque, né? A energia elétrica não tem estoque em tamanhos razoáveis, então você tem que sempre que atender o consumo com uma geração que aconteça no mesmo instante. E isso torna essencial você ter fontes
controláveis, usinas que sejam controláveis. As hidrelétricas são controláveis, as termoelétricas também. A geração solar e a eólica, elas podem gerar muita energia, mas sem controle. Então você não consegue abrir mão de ter um parque diversificado de usinas que possam ser utilizadas pelo operador de sistema para, em tempo real, a cada instante, igualar a produção com o consumo. Então, a geração solar, eólica, a geração distribuída de uma forma geral, ela é ótima, ela tem grandes méritos, sobretudo na medida em que ela vai se tornando barata. Isso é uma vantagem do Brasil. A gente esperou mais tempo para entrar em tecnologias que a Alemanha, por exemplo, contratou em uma época que elas ainda eram muito caras. Então, a gente vir depois tem lá suas vantagens. Você vê os erros dos outros, mas você pega também uma tecnologia mais madura. Então, na medida que a geração solar e eólica se torne, como vem se tornando, cada vez mais barata, ela é altamente desejável. Agora, ela não elimina sozinho, você não consegue fazer um sistema que seja só solar e eólico. Você teria que ter baterias são ainda muito caras. Talvez no futuro, mas nesse momento não. Então você precisa de fontes tradicionais. Agora, levando em consideração o tamanho do Brasil, né, as dimensões continentais, em que cenários essa geração distribuída se aplica melhor? São nos grandes centros ou em lugares mais distantes? Há essa questão, quer dizer, dentro do pensamento, da discussão de um marco regulatório, de que áreas essa geração atenderia melhor à demanda? O ideal dessa geração é quando ela é desenvolvida próxima da carga, pois aí ela já consegue fazer o atendimento daquela demanda no momento em que a energia é produzida. Existem cenários do ponto de vista prático da engenharia que a instalação dessa geração ela pode trazer algum ônus para o sistema como um todo. Quando a gente pensa na instalação de um sistema de 5 megawatts, por exemplo, numa área rural, servida por um alimentador que não foi construído com esse objetivo, você vai ter a necessidade de fazer um investimento grande para garantir o escoamento dessa energia para os centros de consumo. No entanto, quando analisamos um grande centro com uma geração distribuída, painéis fotovoltaicos sendo instalados em telhados de unidades consumidoras, essa é uma solução que, do ponto de vista técnico, ela é mais adequada. Mais sustentável, né? Sim. E, além disso, existem diferenças regionais. Quando nós falamos do horário de ponta, que é o horário de maior carregamento das redes, este pode ocorrer em determinados estados no mesmo horário em que a geração fotovoltaica ela se encontra no seu momento de maior capacidade, ou seja, durante o dia. Mas em outros estados, é característica da distribuidora local que esse horário de ponta ocorra à noite, quando não há mais a participação da geração fotovoltaica. Ou seja, é como se nós pudéssemos falar da importância de se atribuir um valor locacional para essa geração. A geração num determinado lugar tem um valor maior do que num outro lugar. Esse é um dos desafios que a regulamentação no Brasil vai ter que vencer. Dar um sinal correto para a instalação dessa geração distribuída, de forma a buscar um favorecimento para todos os agentes no mercado de energia brasileiro e para os consumidores. Vai começar uma revisão agora em 2018 e há a possibilidade de incorporar essa visão a essa revisão? Enfim. Sim. Temos consciência que de 2012, quando foi publicada a Resolução 482, de 2015, quando foi publicado um complemento dessa regulamentação, até hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica já teve condições de avaliar o desenvolvimento do mercado de recursos energéticos distribuídos no Brasil. É nossa expectativa que nesse ano de 2018 nós tenhamos as primeiras discussões buscando uma renovação desse marco regulatório e que esse novo marco regulatório para a geração distribuída ele entre em vigor no Brasil a partir de 2019, revisitando as regras que são aplicadas para aqueles tipos de geração apresentadas pelo especialista da ANEEL, que é o autoconsumo remoto, a geração compartilhada e os condomínios. Acreditamos que a regulamentação ela seja revista pela ANEEL, buscando dar os sinais econômicos adequados para os agentes. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
Com o aumento da demanda por painéis solares e a ampliação da geração distribuída no país, novas oportunidades se abrem. The utility, the normal utility, would have to change their business model if they want to be part of the businesses that would provide solar energy or whatever distributed generation solution. What would be the challenge? For rules that promote competition, and that's very important. To promote competition in the supply of solar facilities for distributed generation. If you do that, then this would be efficient for society. So not only light, but in the case of Rio, but you will have many more participants, businesses offering these solutions, and they will all compete to supply distributed generation for society as a whole, but particularly for the poor and for the rich and for whoever. I mean, and that would create a new situation where distribution used to be a monopoly. There doesn't need to be a monopoly anymore, because you have sectors in the different parts of the city supplied by different suppliers, and that would be the solution that may work. There will be lots of opportunities for young entrepreneurs trying to move into this business. So in the next 10 to 20 years, you'll get lots of new opportunities for everyone. Parcerias público-privadas é uma solução importante, porque facilita, não é só o Estado que investe, ele investe junto com um investidor. Para o Estado é uma vantagem enorme, porque você imagina as escolas, que são pequenas, são prédios pequenos. Energia solar resolve o problema, diminui enormemente, dá uma grande economia de energia, né? E para grandes instituições, como por exemplo uma universidade, como a UERJ, pode ter uma cogeração que pode atender o prédio inteiro. A cogeração tem uma vantagem excepcional, ela é altamente eficiente. Como é que a gente organiza, de que forma a regulamentação pode contribuir para ser impulsionado, para que novos empreendedores entrem, mas num sistema no mercado organizado, e por parte do Estado, como fomentar isso e como trabalhar essa oportunidade? A questão da entrada de novos atores, né? Tradicionalmente, o setor elétrico é muito conservador. Você tem a concessionária que atua numa região ou num estado, que é a única relação que o consumidor tem com o consumo de energia elétrica. Com a geração distribuída, isso muda um pouco. Você tem a possibilidade de instalar, por exemplo, um painel solar na sua casa, ou eventualmente num galpão que você tenha na mesma cidade, e se beneficiar da produção que você mesmo faz. E isso é feito, via de regra, por empresas independentes. Não é mais a concessionária, a Light ou a Enel, que está vendendo esse serviço. Pode ser até uma empresa relacionada a elas, mas pode ser qualquer um. Então isso de fato muda a dinâmica do setor. Você vai continuar sempre tendo a empresa que é responsável pela rede. Porque a rede de distribuição, essa não vai acabar. Mas você começa a ter novos atores. E esse momento que a gente está vivendo, em que a geração distribuída ainda é muito pequena, mas está crescendo rapidamente, esses novos atores estão surgindo e procurando estabelecer negócios, criar clientela, etc. De uma certa forma, isso tira o mercado da distribuidora. E aí a distribuidora também tem que se posicionar, ou como explorar, tentando criar uma empresa para explorar essa possibilidade, ou adaptando o seu modelo de negócio, ficando apenas como uma provedora de serviço de rede. E, por outro lado, você também tem que trabalhar a capacitação, quer dizer, se tem oportunidade, precisa ter gente capaz de fazer isso. Exatamente, que vai desde eletricistas com curso para instalar e dar manutenção nesse tipo de painéis, até fábricas que fazem a montagem dos sistemas, agrupam componentes comprados de terceiros. Você cria todo um setor industrial ao longo do tempo, né? Uma cadeia de fornecedores que tá girando, está começando a girar em cima
em torno da geração solar distribuída. Nós ouvimos uma história muito curiosa de uma engenheira do Havaí, onde a expansão da geração distribuída é muito forte. Lá, em cada 5 residências, uma tem um painel fotovoltaico. Ela diz que agora a rede elétrica virou um pouso de avião sem radar, porque você não enxerga a geração distribuída, porque ela é descentralizada, você não tem essas informações. O desafio para as distribuidoras agora, nesses novos tempos, capacitando a sua operação, é fazer frente a esse novo universo, esses novos negócios que aparecem. Nós, por exemplo, podemos operar agora com sistemas de armazenamento de energia para poder absorver um excedente de geração durante as horas de dia em que a geração fotovoltaica é mais intensa. Podemos pensar numa rede que opera de forma ilhada em determinadas partes, anulando os efeitos das interrupções de energia. São novos serviços que podem ser trabalhados pela distribuidora. Mas, mais uma vez, a regulamentação ela precisa ser adaptada para permitir que a distribuidora atue nesses novos negócios. Da outra parte, da parte dos empreendedores, a experiência internacional mostra que a geração distribuída ela foi responsável pelo grande crescimento de postos de trabalho, pessoas trabalhando nesse segmento da energia solar. E isso trouxe vantagens econômicas para determinadas regiões. Isso de forma muito marcante nós vimos na Alemanha e nos Estados Unidos. Pode ser algo que ocorra aqui no Brasil a partir do momento em que políticas públicas ou o crescimento desses empreendimentos proporcione esse cenário. No caso, agora, para finalizar o programa, quer dizer, o Rio de Janeiro pode ser um espaço também para se pensar justamente em produzir esses painéis, ou incentivar, de certa forma, que a gente comece também a atuar em outras frentes e a criar essa cadeia da qual a gente estava falando? Isso vai acontecer, na verdade, na medida em que você tenha condições locais que estimulem o surgimento de empresas. O que a gente está, nesse momento, é um momento de nascimento de uma indústria. Então, um lugar que tiver os melhores incentivos, a melhor mão de obra, tende a desenvolver mais essa indústria. Agora, de qualquer maneira, tem um aspecto que é muito local, né? A manutenção e instalação de novas mini plantas solares, ela é sempre feita no local. Então, você emprega sempre mão de obra local, por mais que a montagem, a parte de maior valor agregado, montagem de painéis, montagem de sistemas, eventualmente você traga, alguns estados mandem para outros, a parte de instalação e manutenção é sempre local. A gente está falando muito do consumo individual e falou pouco do consumo por parte do governo. Quer dizer, as compras governamentais, ou o governo entrando também nesse cenário, vendo como oportunidade também a própria geração, isso existe modelo internacional, alguma experiência já consolidada? Sim, alguma política de governo voltada para a expansão da geração distribuída e mirando estratos da sociedade que naturalmente não teriam acesso a essa tecnologia podem, com certeza, fomentar esse mercado. Do ponto de vista do setor elétrico brasileiro, nós já temos programas da Agência Nacional de Energia Elétrica, de eficiência energética e de pesquisa e desenvolvimento, que já proporcionam a condição de instalação desses equipamentos em hospitais, em escolas públicas. Isso já é possível. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Roberto. Obrigada, Job. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.